só ver se ele vai. Vamos só É, ver se ele vai passar, Ingrid. vamos lá. Uhum. Passou? Tá passando. Tá? Eu Mas assim, vou. ele ficou. O que ele. Não sei se esse é o efeito mesmo. Ficou mais clarinho. Ele não passou pro slide, pro próximo slide. Deixa eu só ver. Peraí. Foi outro slide agora? Ah, foi, agora foi. Tá certo. Foi, tá. Eu vou fechar a minha câmera só para melhorar um pouquinho a conexão. Se a voz estiver tremida ou cair, alguma coisa você me dá uma ligadinha no telefone. Tá bom. Liga sim. Deixa eu ver aqui. Laurinha, já comecei a gravação, Laurinha. A Laurinha tá aqui mandando mensagem no chat. Grava, Oi, já iniciei. Laura. Eu vou voltar aqui então. Tá bom. Então vamos lá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Então, assim, sempre muito bom falar de perda auditiva, de próteses implantáveis. Eu conversei com a Ingrid, ela me falou que na disciplina nós temos fonoaudiólogos, enfermeiros, né? Acho que tem outros profissionais da área da saúde. Então, eu tentei fazer uma aula não muito específica, até mesmo para a gente tentar introduzir esse assunto para todo mundo. Mas no final, se alguém quiser perguntar alguma coisa mais específica, estou aqui às ordens. Então, meu nome é Pauliana, sou otologista aqui em Goiânia, sou chefe do serviço de implante coclear do CRIR, que é o hospital que realiza nossos implantes pelo estado de Goiás. É, Sou também do IBO, sou da pós-graduação, fiz meu mestrado e doutorado na UNB, com o FAES. Então, tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, então espero agregar um pouquinho. Então, vou falar um pouquinho sobre próteses implantáveis, né? Então, assim, hoje em dia é muito diferente de 10, 20 anos atrás, né? Então, assim, a cada ano, a cada 10 anos, as tecnologias vão mudando muito. Então, assim, se a gente imaginar um bebê que nasce com perda auditiva de grau profundo nos dois ouvidos, então teria provavelmente uma vida de grandes limitações, né? Então, tudo mudou muito quando a gente fala de 40, 30 anos para cá. Então, o que são essas próteses implantáveis, né? São as ferramentas que a gente tem para reabilitar a audição. Lembrando que nós temos o aparelho auditivo de amplificação sonora individual e essas próteses auditivas implantáveis. Mas por que é tão importante a gente falar sobre isso, né? Então, de acordo com o último é, censo mundial sobre perda auditiva, aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas ao redor do mundo têm perda auditiva. E aproximadamente 466 milhões de pacientes irão precisar dos nossos serviços de reabilitação auditiva. E por que é tão importante a gente falar sobre esse assunto, até mesmo para quem não é otorrino, quem não é fonoaudiólogo? Então, nós, profissionais da saúde, temos, né, o dever de entender um pouco sobre o assunto para conscientizar nossos pacientes, seja em uma triagem auditiva, seja os nossos familiares, para a gente divulgar muito isso, né? Porque hoje nós sabemos o grande impacto que tem a perda auditiva não tratada. Então, se a gente pensar, aproximadamente de toda essa população mundial, 7% são crianças e 93% são adultos. Então, as crianças, acaba que, assim, depende muito dos pais levarem esses pacientes para os nossos serviços, mas os adultos, muitas vezes, eles negligenciam esses cuidados. Então, se a gente, as estimativas são que em 2030, aproximadamente 630 milhões de pessoas precisem de serviços de reabilitação auditiva, e em 2050, 900 milhões. Então, nós temos que divulgar o grande impacto dessa perda auditiva não tratada. Então, uma a cada 4 pessoas terá perda auditiva em 2050. Os investimentos em reabilitação auditiva, então, quando a gente fala sobre custo-efetividade, o que é isso? A gente fala muito sobre isso no SUS, né? O que é a custo-efetividade? Então, será que vale a pena o sistema
Único de Saúde, investir em tratamento de perda auditiva, investir em aparelho auditivo, em implante coclear. Se a gente for pensar, o Brasil é um dos únicos países no mundo que oferece cirurgia de implante coclear de forma 100% gratuita. Então, quando a gente pensa, não, mas o Brasil ele está na frente de países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, sim, em termos de sistema único de saúde, nós fornecemos cirurgia de reabilitação auditiva de forma 100% gratuita. Então, esses investimentos, eles são rentáveis, eles são custo efetivo, né? Então, por exemplo, o, o retorno quando a gente pensa, né, em um sistema global de saúde, né, a cada $1 investido, existe um retorno de aproximadamente $16. Mas por quê? Então, eu estou reabilitando esse paciente. Então, uma criança que eu reabilitei, eu estou dando a oportunidade para essa criança ser independente, socialmente, financeiramente, menos pacientes que vão ser aposentados, né, que vão depender de previdência, mais pacientes adultos que vão ser economicamente ativos. Então, por isso que a gente fala desse termo custo-efetividade. E se a gente pensar, a cada ano, né? Então, assim, com mais tecnologias, não só na parte auditiva, né? Mas de um modo geral, a medicina sempre evoluindo muito, a mortalidade vai diminuindo e a nossa expectativa de vida vai aumentando cada vez mais. E com isso, o que que nós teremos? Uma população cada vez maior de idosos. E com a idade, esse diagnóstico da perda auditiva ele aumenta? Aumenta, porque além das outras causas de perda auditiva, nós temos a perda auditiva relacionada ao envelhecimento, né? Nós temos a presbiacusia, várias outras causas de perda auditiva, a deterioração das células ciliadas ali da cóclea. Então, nós temos que nos programar assim para oferecer serviços de reabilitação auditiva cada vez mais eficazes. Então, só para a gente entender um pouquinho como que a nossa audição funciona. Tá passando direitinho, Ingrid? Tá passando sim.
Então, gente, por exemplo, ó, vou voltar aqui. Então, quando que a gente tem que tratar a perda auditiva? Então, a gente vai ter essas próteses implantáveis, né, que eu vou falar um pouquinho, elas vão ser a ferramenta escolhida de reabilitação auditiva quando eu não conseguir reabilitar a audição de outra forma. Então, por exemplo, se eu tenho alguma alteração ali na orelha externa, na orelha média, nós temos tratamentos cirúrgicos para isso. Então, o paciente pode ter uma perfuração timpânica, pode ter uma alteração dos ossículos da audição, pode ter uma malformação do conduto, que às vezes pode ter tratamento cirúrgico. Então, quando a gente não conseguir em relação a problemas de orelha externa e orelha média, eu vou partir para o aparelho auditivo. Então, o aparelho auditivo, quando a gente pensa em próteses auditivas, e essa é uma dúvida de muitos pacientes, né? Então, assim, doutora, mas o implante coclear é uma tecnologia tão cara, tão moderna, ele vai ser melhor do que o aparelho auditivo. O aparelho auditivo é a primeira linha de tratamento. Quando que a gente vai pensar nas outras próteses implantáveis? Quando o aparelho auditivo não resolver aquele tipo de perda auditiva. E quando que eu vou saber que o meu paciente realmente vai precisar, né, de um aparelho auditivo? Então, a gente sabe que isso é lei no nosso país, mundialmente é realizada essa triagem auditiva com o teste da orelhinha, que normalmente aqui no Brasil ele é muito feito com as emissões otoacústicas, mas também pode ser feito com o BERA automático. Qual que é a diferença de um e outro? As emissões otoacústicas, elas vão avaliar só aquela parte das células ciliadas ali da cóclea, uma parte mais periférica. O BERA automático, ele já vai conseguir avaliar parte da via auditiva central. Então, ele é um pouco mais completo. Mas quando que o bebezinho nasce? Então, assim, eu sei que tem enfermeiros na turma também. Quando que eu vou poder orientar meu paciente e falar assim, mãe, só esse teste de orelhinha aqui, ele não é suficiente para saber se seu bebê ouve bem. Então, tem algumas situações que a gente vai precisar de uma investigação um pouco a mais. Então, normalmente, o que eu sempre falo muito na residência é para os residentes assim, vamos separar em fatores pré-gestacionais, gestacionais e pós-gestacionais. O que pode acontecer antes da gestação que pode fazer com que o meu bebê tenha perda auditiva. Então, se eu tenho antecedentes familiares de perda auditiva, hoje mesmo eu atendi no consultório agora à tarde, né? Uma bebezinha, a mãe já entrou com aparelho auditivo, uma perda auditiva desde a infância. A mãe também, a avó do bebê também tinha perda auditiva, e o bebê chegou com avaliação auditiva da triagem auditiva com uma perda auditiva de grau profundo. Então, antecedentes familiares são, assim, requisitos fundamentais que eu não posso parar só na triagem auditiva com as emissões. Eu tenho que partir, tenho que fazer um exame mais completo, que seria o BERA. A consanguinidade. Então, se o pai do meu filho, ele é meu primo, ele é parente meu em algum grau. E isso não é tão incomum, né? Porque aí as duas, tanto o pai quanto a mãe podem estar trazendo genes sabidamente causadores de perda auditiva. Esses são os fatores pré-gestacionais. Em relação aos fatores gestacionais, então, as infecções congênitas, isso aqui, gente, é muito, muito importante, né? Então, assim, principal causa de perda auditiva no bebê é a causa genética. Segunda maior causa de perda auditiva no bebê, citomegalovírus, uma infecção que passa assim batido para a gestante. Ela é realizada, né? As sorologias são feitas no começo da gestação, mas o que acontece muito, né? Então, assim, se a gestante tiver um IgG reagente para citomegalovírus, o obstetra muitas vezes não repete esse exame no final da gestação. Então, assim, a mãe, mesmo que ela já tenha tido contato com o vírus, ela pode reativar, reinfectar. Então, por isso que é tão importante a gente saber sobre isso aí. Além do citomegalovírus, nós temos sífilis, toxoplasmose, rubéola, herpes vírus, que são os principais causadores de perda auditiva de origem infecciosa na gestação. Então, muitas delas podem ser tratadas. Agora, o bebê, quando nasce, em muitas dessas situações, ele pode receber o tratamento, mas ele precisa de fazer uma triagem auditiva mais completa e, o que é muito importante, um acompanhamento, que a gente chama de monitoramento auditivo. Se esse bebê teve alguma intercorrência no parto, se ele nasceu prematuro, se ele teve que ir para UTI, se ele teve que fazer uma transfusão sanguínea, se ele teve um aumento de bilirrubina, se ele teve alguma intercorrência, precisou de ficar internado em UTI,
precisou de usar antibióticos que são ototóxicos, são tóxicos à audição. Todos esses, gente, são fatores de risco para perda auditiva. Então, a gente tem que focar muito na triagem auditiva muito bem feita, que é a triagem auditiva neonatal universal. E quando que ela tem que ser feita? Ela tem que ser feita, Ingrid, vou tentar abrir um pouquinho o meu vídeo, se começar a, Então, a certo, fica à travar, você me vontade. fala, Aí eu tá? falo, Aí tá você vai bom. me falando. Então, assim, a triagem auditiva tem que ser muito bem feita, e o que que é mais importante? Ela tem que ser feita dentro dos primeiros 30 dias de vida do bebê. Então, triagem auditiva ela é feita dentro do primeiro mês, com o teste da orelhinha e o reteste. Diagnóstico da perda auditiva no bebê até 2 meses, para a gente começar o tratamento com 3 meses. Ah, então com 3 meses, se ele tiver perda auditiva, já é implante coclear? Não, aí a gente parte para o aparelho auditivo. A gente ainda vai chegar lá no implante coclear. Então tá, fiz uma triagem auditiva muito bem feita. Travou. Travou um pouquinho. Aqui. Depois, no finalzinho, eu abro de novo. Tá ok. Então, assim, eu vou precisar de fazer o monitoramento auditivo. Eu tenho que acompanhar a audição desse bebê, principalmente nos casos de fatores de risco para perda auditiva. Então, cada uma dessas situações vai requerer um tempo de acompanhamento definido, né? De quanto em quanto tempo. Mas, mesmo um bebê que não tenha nenhum fator de risco para perda auditiva, e isso é uma recomendação internacional da Academia Americana de Pediatria, crianças devem fazer a avaliação auditiva uma vez por ano na infância. Isso é o protocolo de diagnóstico precoce de perda auditiva na infância, para a gente minimizar esses impactos. E o que é muito importante, isso que é importante que todos saibam, né? Eu falo muito isso aqui em aula, né? Então, assim, para a gente ter uma ideia. E às vezes, assim, muita gente pergunta, né? Ah, já ouvi muito isso. Ah, meu filho tem 2 anos e ele não fala. Ah, mas você começou a falar com quantos anos? Ah, o pai começou a falar tarde. Sempre é o pai, nunca é a mãe que começou a falar tarde. É o pai que teve problema, alguma coisa assim, né? É, começou a falar tarde, então isso é normal. E eu já ouvi até profissionais, né, da saúde mesmo, pediatras, falando: não, vamos esperar um pouco, é normal demorar um pouco a falar. Gente, uma criança de 2 anos não falar não é normal. Então, assim, isso é sinal de perda auditiva? Não necessariamente, mas merece uma investigação. Então, com 2 anos, a criança já tem que falar várias palavras, já tem que formar frases, pelo menos com 2 palavrinhas, de 2 a 3 palavras. E com 3 anos de idade, uma criança tem que falar de um modo que um adulto que não conheça a criança consiga entender perfeitamente. Não só a mãe, né? Porque a mãe vai falar: não, mas eu entendo tudo que ela fala. Não, é um adulto que não conhece a criança. Então, isso aqui é só para a gente ter uma ideia aí desses marcos de desenvolvimento de linguagem. Então, beleza, fiz um diagnóstico, eu tenho uma perda auditiva. Então, o aparelho auditivo, que é o AASE, aparelho auditivo de amplificação sonora individual, é a primeira. Cortou um pouquinho. É, o aparelho auditivo Cortou? individual é A, aí cortou. Então, o aparelho auditivo individual, você sempre vai me falando aí, Ingrid, que eu acho que ainda tá chovendo aqui. O Não, sem aparelho problema. auditivo individual, ele vai ser a primeira linha de tratamento para perda auditiva. Então, assim, a gente vai para as próteses implantáveis quando o aparelho auditivo não conseguir dar acesso ao som da fala. Então, eu coloquei um aparelho, eu fiz um teste, esse aparelho não conseguiu resolver. Ou, por exemplo, em um paciente que tem uma malformação de orelha externa, ele nasce sem a orelha, tem uma malformação do pavilhão, ele tem um conduto auditivo mal formado, que não permite colocar um aparelho auditivo. Então, assim, as próteses implantáveis, tanto o implante coclear como as próteses de vibração óssea, elas vão aparecer na impossibilidade de tratar com aparelho auditivo. E o implante coclear, né? Quando que a gente vai pensar em implante coclear? O implante coclear, ele vai ser indicado nesses casos. Então, assim, pode ser indicado do bebezinho recém-nascido ao idoso, né? Então, assim, tem
idade para tratar a perda auditiva? Não, a gente sempre tem que tratar. E a gente vai tratar com o quê? Com o que tiver dando acesso aos sons da fala. Então, se eu fiz um teste com o aparelho, e aí a gente precisa de uma equipe muito especializada, né? Então, assim, nós precisamos de fonoaudiólogos muito bons no diagnóstico, né? Em audição infantil, a gente, na verdade, perda auditiva de um modo geral, mas principalmente audição infantil, a gente sempre tem que fazer o cross-check. Eu faço o diagnóstico com o exame, eu confirmo esse diagnóstico com o outro exame. Eu tenho que combinar exame eletrofisiológico com avaliação comportamental, né? Para a gente ter uma segurança maior para indicar o implante coclear. Porque eu vou simplesmente trocar o ouvido desse paciente por um outro tipo de estímulo, por um estímulo elétrico. E como que é esse implante, né? Então, o implante, ele vai ter uma unidade interna e uma unidade externa. Então, deixa eu ir para a unidade interna primeiro. A unidade interna é a que a gente coloca cirurgicamente, né? Então, ela vai ter o receptor, né? Vai ter uma antena que vai conectar com um aparelho externo, que vai ter o ímã, vai ter o receptor que vai captar o som que vai vir de fora e vai enviar para o feixe de eletrodo que vai estar enrolado na cóclea. Então, lá naquele vídeo inicial, vocês viram que a cóclea é como um caracol. Então, o implante coclear vai enrolar ao redor do eixo central da cóclea, que é onde estão os filetes do nervo da audição. E aí, esse processador externo, que ele pode ser de 2 peças ou de peça única, o que é esse processador? Essa é a parte externa do implante coclear. Ela vai ter vai ter o cabo. Eu tô tocando aqui, tá passando. Então, ela vai codificar o som. Então, a gente vai ter o microfone que vai captar o som do ambiente externo. Esse processador vai codificar esse som, vai processar esse som, tem um módulo de bateria, porque essa parte externa do implante coclear, o paciente vai tirar, vai recarregar com bateria, com pilha, e vai transmitir essa onda sonora para a unidade interna. E aí, daí, para a cóclea, enrolado lá, com feixe de eletrodo enrolado nos filetes do nervo auditivo, o nervo auditivo leva essa informação até o cérebro. Então, a gente ouve com o implante. O ouvido, eu consigo trocar o ouvido do paciente pelo implante coclear. Mas a parte neural de processamento auditivo, porque a gente ouve com o ouvido, mas a gente entende com o cérebro. Essa via auditiva central, se ela ficar muito tempo sem estímulo, ela vai perdendo função. Então, quanto menor for o tempo de privação auditiva, quanto menos tempo esse paciente ficar sem audição, melhores vão ser os resultados de reabilitação auditiva dele, entendeu? Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, aqui é uma visão quando a gente faz motoscopia, a gente olha aqui por dentro do conduto, né? Aqui é o tímpano. Então, aqui é a parede posterior, então, assim, a orelha estaria aqui, ó. A gente abre, então, a orelha fica rebatida para cá. A gente abre por trás da orelha. E aí eu vou fazer um acesso, eu vou achar a cóclea do paciente, que fica aqui na orelha média, embaixo do tímpano. E aqui vai ser o acesso para a orelha interna. Aqui é onde eu vou colocar o feixe de eletrodo, aqui é o componente interno do implante coclear, que ele vai se enrolar todo aqui na cóclea. Vamos ver se esse vídeo passa um pouquinho. Esse vídeo acho que ele não vai passar porque a conexão tá ruim. Deixa Ele eu colocar. começou a mexer. Oh, deixa eu ver, vamos ver. Um pouquinho. Hum, Acho que não. 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 Depois, às vezes, É, eu a passo ele separado. exceção dos eletrodos. É. Depois eu passo ele separado ou eu te mando, Ingrid, e aí você manda também. Ok. Então, assim, de acordo com o Ministério da Saúde, né? Então, quando a gente fala de indicação de implante coclear, a gente tem os critérios do Ministério da Saúde, que são critérios mais rigorosos. Quando a gente sai do Sistema Único de Saúde e vai para o privado, a gente pode expandir um pouco mais esses critérios. Mas, assim, dentro do Sistema Único de Saúde, a gente
da portaria do Ministério da Saúde, eles são um pouco mais rígidos. Então, assim, o paciente tem que fazer uso de aparelho auditivo. Cortou novamente. Aí ficou na parte assim: o paciente tem que fazer uso do aparelho, Do aí cortou. aparelho, isso. O paciente tem que fazer uso do aparelho auditivo, pelo menos por 3 meses, exceto nos casos de meningite. Por que meningite? Porque a meningite, dependendo da bactéria que causou a meningite, ela pode criar uma ossificação dentro da cóclea. Então, pode crescer osso por toda ali no lúmen, né, no canalzinho da cóclea ali. E aí a gente não consegue mais inserir o feixe de eletrodo do implante coclear. Então, se a gente tem um diagnóstico, o paciente perdeu a audição por causa de meningite, a gente faz a avaliação por imagem, indicação de implante coclear o mais rápido possível, pelo alto risco de ossificação da cóclea. Alguns casos de genética, então, por exemplo, se eu tenho um todo o cariótipo da família, uma perda auditiva já de origem familiar. Mesmo assim, em muitos casos eu ainda faço o uso com aparelho, mas isso, a avaliação genética definida como uma mutação de um gene sabidamente causador de perda auditiva, pode me privar de fazer esse teste com aparelho auditivo também. E aí a avaliação vai ser feita por um audiologista, né, especialista em implante coclear. Ele vai avaliar só a audibilidade? Não, ele vai ver se esse paciente está ouvindo, se esse paciente está entendendo também com o implante coclear. Então, a gente tem casos, por exemplo, o implante coclear é só para perda de grau severa, profundo? Não, a gente tem pacientes, por exemplo, com neuropatia auditiva, que tem perda auditiva de moderada a severa, mas tem uma compreensão das palavras muito ruins. Então, esse paciente também precisa de implante coclear. Aí, quando a gente fala de criança para indicação de implante pelo SUS, a gente até 4 anos de idade, o que vai depender é se essa criança não teve realmente acesso aos sons da fala com aparelho auditivo e teve limiares auditivos piores do que 50 decibéis. De 4 a 7 anos, o SUS entende que só vale a pena o investimento do implante coclear se essa criança tiver indicadores favoráveis do desenvolvimento de linguagem. Porque ele entende que o implante coclear na criança é para dar linguagem. Então, quando a gente tem que imaginar como que é aquela plasticidade cerebral. Então, nos primeiros anos de vida, principalmente no primeiro. Cortou novamente, então nos primeiros anos de vida, principalmente no primeiro, aí Isso. cortou. No primeiro ano de vida, o nosso cérebro, ele é tão perfeito que ele consegue desenvolver novas conexões. Então, ele consegue criar novos caminhos. Então, tudo que a gente faz no início da infância tem uma grande repercussão, tem um grande resultado. Então, assim, se eu faço implante coclear depois de 4 anos, a chance dessa criança conseguir desenvolver linguagem é muito pequena. Então, por isso que a partir de 4 anos, no SUS, normalmente a gente aplica questionários para a gente avaliar o grau de linguagem dessa criança. Ah, mas por que é diferente do SUS para o privado? Não, não é que é tão diferente. Então, o SUS não me permite fazer. Agora, no privado, eu tenho também que falar tudo isso para a família. Tenho que falar assim: olha, entre 4 e 7 anos, a chance de desenvolver linguagem é muito pequena, então a gente tem que trabalhar as expectativas da família. É a mesma maneira, da mesma maneira, quando eu faço implante coclear em uma criança sindrômica, em uma criança com alteração neurológica, desde que trabalhadas as expectativas, e nesse sentido eu penso muito parecido com o FAES, eu acho que a gente tem que oferecer tudo que tem, né, de melhor, tudo que tá ao nosso alcance. Qual o rendimento que essa criança vai ter? Desde que as expectativas da família estejam alinhadas, eu acho que vale muito a pena, né? Então, assim, eu tenho crianças sindrômicas que tem implante coclear, tem crianças cegas, e que elas vão desenvolver linguagem, algumas crianças sindrômicas, não, elas não desenvolveram. Mas a família está muito satisfeita porque ela já tem um meio de interação com aquela criança, com aquele familiar. Então, desde que a família esteja muito ciente da jornada que a gente vai seguir, o que ela pode esperar, eu acho que é muito válido, sim.
em relação aos adultos, né? Aqui os adolescentes já entram nos adultos. Então, para o Ministério da Saúde, implante coclear no adulto, ele tem que ser oralizado, ou seja, o paciente tem que falar. Então, se o paciente for um pré-lingual, então, assim, nasceu uma criança, um adulto no seu É, consultório, só assim, cortou uma parte. cortou, Então, se né? nascer uma Aí criança, chega, isso, igual, chegou uma perda auditiva pré-lingual. Nasceu com a perda auditiva e aí foi te procurar quando adulto. Então, assim, para o SUS eu não posso fazer o implante, porque o paciente tem que ser oralizado. No privado você pode fazer? Pode. Esse paciente vai aprender a falar? Já adulto? Não. O implante coclear não consegue dar isso. Mas ele consegue dar uma independência para ele? Consegue. Ele consegue, talvez. Isso, assim, tem graus variados, né? Nós temos adultos pré-linguais que a linguagem melhorou. Então, assim, o cérebro, ele é muito rico em conexões. A gente sabe que a gente não pode esperar o desenvolvimento de linguagem, mas a gente também tem bons resultados, né? Então, desde que tudo muito alinhado com a família, com o audiologista, com a fonoaudióloga que faz a terapeuta, com a psicóloga da equipe, todo mundo, né, trabalhando junto, a gente também pode pensar assim na cirurgia do implante coclear para o pré-lingual. E aí entra o outro tipo de prótese implantável, prótese auditiva ancorada ao osso. Mas qual que é a diferença, né, dessa prótese para o implante coclear? O implante coclear é para aquela perda neurosensorial, ou seja, a cóclea do paciente não funciona, o ouvido interno não funciona. Eu estou trocando o ouvido desse paciente por outro. A prótese auditiva ancorada ao osso é quando eu tenho alguma alteração para o som chegar lá na cóclea. Ou seja, a cóclea, que é o ouvido interno, funciona. Ela tá, ela tá saudável. Mas, às vezes, eu tenho. O paciente nasceu sem orelha, nasceu com uma malformação da orelha, nasceu com um conduto fechado, ele tem uma malformação dos ossículos da audição, mas tem como o paciente ter nascido sem orelha e ter cóclea saudável? Sim. Então, o exame de imagem que vai mostrar isso pra gente. Então, em vários desses pacientes que têm malformação de orelha externa, esses pacientes têm cóclea saudável, muitas vezes, né? Então, o que que a gente precisa de fazer? Ele tem uma perda auditiva muito grande, porque ele não tem a entrada do pavilhão. Então, assim, ele não tem o pavilhão e o conduto auditivo para conduzir esse som até a cóclea. Aí, o que que eu vou fazer? Quase, assim, a maioria das pessoas já deve ter visto esses fones de vibração por vibração óssea, né? Então, fone de ouvido mesmo. Muita gente que faz atividade física, que corre, usa esses fones. Eles podem ficar mais aqui na mastoide, né? Aqui atrás, ou mais aqui na frente. Então, a gente consegue ouvir por vibração óssea. Então, o que que essas próteses vão fazer? Eu vou colocar uma prótese cirúrgica internamente e vou colocar um outro processador por fora. Vai captar o som, vai jogar para a prótese cirúrgica e ela, por condução óssea, vai jogar para a cóclea. Então não vou usar essa via aérea, não vou usar essa estrutura, que é onde o paciente tem alguma malformação. Eu vou jogar a audição dele direto por vibração óssea para a cóclea. E esse paciente, desde que a cóclea esteja saudável, ele consegue ouvir. E antigamente, como que os pacientes ouviam, né? Paciente que nascia sem orelha. Então, a gente tem outros tipos de aparelho, a gente tinha outros tipos de aparelho auditivo para tentar melhorar um pouco essa condução, né? Então a gente também tinha óculos que funcionava por vibração óssea, captava o som e jogava por condução óssea lá para a cóclea também. Só que hoje a gente já tem dispositivos que permitem uma audibilidade melhor, mais modernos, com melhores qualidades sonoras, né? E quais que vão ser as indicações disso? Então, por exemplo, um paciente, igual eu falei, né? Um paciente que não tem o pavilhão auditivo, né? Que ele nasceu sem orelha ou com uma orelha mal formada, no caso de atresia e microtia. Paciente que faz muita infecção de ouvido, tá sempre tem perfuração do tímpano, tá sempre com o ouvido infeccionado, vazando. Eu posso usar um aparelho auditivo? Posso, mas quando eu ponho um aparelho auditivo e abafo aqui, deixo o ouvido mais ocluído, muitas vezes essa otite média crônica ela piora, o ouvido começa a ficar mais úmido. Nos casos de otosclerose, que é uma malformação do estribo, a gente pode
fazer um outro tipo de tratamento cirúrgico, que é a estapedotomia, que eu posso tirar o estribo e colocar uma prótese, mas também eu posso colocar a prótese de vibração para jogar esse som direto aqui para a cóclea. No caso de colesteatoma, que também é um outro tipo de otite média crônica, todos são casos também que a gente pode usar essas próteses. E nos casos de single side deafness. O que é essa single side deafness? Quando o paciente tem uma surdez unilateral. Ou seja, o paciente não ouve nada. Então, aqui, né, onde tem esse xizinho vermelho, o paciente tem uma surdez completa do lado direito. Esse paciente, ele é adulto, vamos supor, como ele tem audição normal do outro lado, ele poderia fazer implante coclear? Poderia. Ah, mas ele não ouve desde criança. Então, assim, tem 40 anos de privação auditiva. Ele pode ter resultados bons? Pode também. Mas a gente também tem a opção da prótese ósseo-ancorada. Então, eu vou colocar uma prótese aqui, eu vou o processador, a parte externa, vai captar o som e aí ele vai transmitir por vibração óssea. Ele vai transmitir para essa cóclea? Não, essa cóclea não funciona. Então ele vai transmitir pelo crânio para outra cóclea. Então, com a prótese de vibração óssea para surdez unilateral, esse paciente volta a ouvir desse lado? Não. Ele vai ouvir do outro lado. Mas quando alguém conversar com ele aqui desse lado direito, ele não precisa de ficar virando a cabeça. Isso melhora um pouco, né? Alguns pacientes têm. Eu já operei paciente que era promotor, tinha que sentar de um lado no tribunal e a perda auditiva era desse lado. Então, assim, tem várias situações que a prótese de vibração óssea ela consegue rotear esse sinal e melhora muito a qualidade de vida também do paciente. Eu posso fazer uma pergunta para não perder o contexto da história, para não ficar para o final? É Pode, claro. porque na hora lá, um slide atrás, eu ia fazer nesse momento, que você explicou que o aparelho ele tem um feixe de eletrodos e ele enrola ao redor do nervo, né? Então, no nervo coclear, nervo auditivo, né? E existem. Aí você citou o exemplo aí da pessoa nascer sem orelha, então se teria a possibilidade de fazer o implante. E existem pessoas, então, que nascem sem esse nervo auditivo? Existe. Já que o implante coclear é no nervo auditivo, se a pessoa nascer sem o nervo auditivo, como é que vai implantar? Ótimo, Essa Diego. Essa é explicação a uma. sua é essa, que é conectado aí no osso do crânio que vai para o cérebro? Então, por exemplo, a única contraindicação do implante coclear é quando a criança ou o paciente não tem o nervo auditivo. Essa é a única situação. Porque eu consigo substituir o ouvido pelo implante coclear, mas eu preciso do nervo auditivo para levar essa informação até o cérebro. Então, assim, se não tem orelha, por exemplo, igual nesse caso aqui, né? O aparelho, o processador. Eu também tenho esse que é peça única, ele vai conectar pelo ímã lá dentro, então também não precisa de orelha. Mas o nervo auditivo é o que precisa de existir. Porque aqui, nessa imagem, então, assim, a cóclea é um caracol. Então, ela tem como se fosse um tronco no meio, que é onde saem os filetes do nervo auditivo. O implante coclear, ele se enrola em torno desse modíolo, que é onde tem os filetes do nervo auditivo. Se não tiver, essa é a única contraindicação. E naquela última imagem, volta ela lá para mim, só para eu dar uma olhadinha no que você Essa? explicou lá sobre o osso. Na última mesmo, que chegou a sua. A última que Ah, estava. tá. Que tava. Peraí. Essa? Essa parte aí que, vamos Uhum. supor, onde está o X. Aham. Aí o aparelho vai emitir ondas para que seja enviado para o cérebro. Mas aonde é que é? É no osso, no caso? Esse é no osso. Então, por exemplo, aqui, o que que acontece? Onde está esse X? O paciente não ouve nada. Ele pode até nem ter nervo desse lado. Mas esse aparelho não vai mandar para esse lado. Ele vai, porque esse ouvido não funciona. Então, ele vai transmitir por vibração óssea para o outro ouvido, para o ouvido Ah, esquerdo. não, tá. Então vai Então, ele tem que enviar ter pro o ouvido esquerdo normal. Ele vai transmitir pelo osso para a cóclea esquerda, e aqui da Ah, cóclea, o nervo auditivo leva para o cérebro. Mas não, tem que ter o entendi. nervo auditivo aqui. É porque desse lado ele tem o nervo, é um ouvido perfeito. Não, entendi. Aí eu achei que, Entendeu? igual, eu fiquei confuso por causa disso, porque aqui você marcou um X,
dizendo que não tinha. Aí eu cheguei só até a parte do osso. Eu achei que ia direto para o cérebro. Então ele chega até o nervo E auditivo do outro ouvido para do depois outro ouvido. ir para. Ah, Exatamente. beleza. Uhum. Esse é o princípio. Hoje, então, assim, tudo em reabilitação auditiva muda muito rápido, né? Então, assim, eu tenho pacientes que, porque antigamente o implante coclear, ele é muito bem estabelecido para uma perda auditiva de grau severo a profundo bilateral. Então, se a gente fala 10 anos atrás, a gente não fazia muito implante coclear para quem tinha perda de um lado só. Porque não, a gente ainda não tinha tantos estudos robustos, tantas pesquisas, porque pensava-se muito assim, mas eu vou ouvir de um modo elétrico de um lado e eu vou ouvir do modo natural do outro lado. O cérebro não vai conseguir interpretar isso direito. Mas à medida, e por isso que é tão importante, né, que a gente faça pesquisa, que a gente faça ensaios clínicos, que a gente faça pesquisas grandes, porque isso muda a conduta. Né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes que 10 anos atrás eu fiz esse tipo de prótese porque ele era totalmente surdo desse lado. Então, desse lado, ele tem perda auditiva já há 40 anos, essa via auditiva já não funciona mais, não adianta eu fazer implante coclear. Mas eu tenho pacientes hoje que têm perda auditiva de 40 anos atrás e que eu fiz implante coclear. E esse paciente tem resultado. É o mesmo resultado do que se eu perder a audição meses atrás. Eu tive uma surdez súbita, né? Perdi a audição do meu ouvido direito 6 meses atrás. Eu vou ter um resultado muito melhor e muito mais rápido do que o meu paciente que perdeu há 40 anos. Mas ainda assim é uma opção. Por quê? A prótese de vibração óssea, ela não melhora o zumbido. Então, esse paciente que tem essa perda aqui, ó, do lado direito, onde está o X, se esse paciente tiver o zumbido, essa prótese não resolve em nada. Mas o implante coclear desse lado pode melhorar o zumbido. Essa foi minha tese de doutorado. Então, assim, por isso que, desde que trabalhadas as expectativas, né, o implante coclear, ele tem, assim, uma grande variedade de indicações também, né? A gente já saiu muito da perda de grau severo a profundo bilateral, entendeu? Não, entendi, obrigado. E em relação às próteses não implantáveis, né? Então nasceu um bebezinho. Eu vi que um bebezinho nasceu sem a orelha. Então eu já vou fazer essa cirurgia de prótese implantável? Não. A gente só faz a cirurgia dessas próteses de vibração óssea quando o bebê atinge uma certa espessura do crânio, porque a prótese ela vai depender basicamente da integração no crânio, porque eu vou transmitir por vibração óssea lá para a cóclea, né? Então, igual essa pacientinha minha aqui, ela não tem orelha. Então, até os 5 anos de idade, ela vai usar a prótese na faixinha. Então, a prótese vai captar o som aqui de fora e vai transmitir por vibração óssea para a cóclea lá dentro dela. Ela tem uma cóclea boa, ela só não tem a orelha para levar o som. Então, a criança pode ficar usando a prótese apoiada nessa soft band, que a gente chama soft band, ou sound arc, que é esse arquinho aqui, até adquirir a idade para fazer a cirurgia. E aí os tipos de prótese variam muito, né? A gente tem as percutâneas, que ficam com um pino exposto, e as transcutâneas. A gente tem próteses de adesivo também e apoiadas na faixinha. Por exemplo, as percutâneas são barra e o ponto. Então, o paciente vai ficar com o pino exposto, né? É uma cirurgia muito boa, na verdade, são próteses boas, porque elas são próteses pequenas, então se esse paciente precisar de fazer um exame de imagem, ela não gera um artefato tão grande lá dentro. Elas são rápidas, dá para fazer com anestesia local. Então a gente coloca essa prótese, a gente tem que esperar 30 dias para ocorrer a osteointegração, ou seja, o pino que a gente põe lá dentro tem que integrar no osso do crânio, né, para conseguir conduzir de maneira adequada o som lá para a cóclea. Elas permitem ressonância, também gera menos artefato do que as outras próteses grandes. E, por exemplo, um paciente, então quando que eu vou indicar? Então, o meu paciente tem orelha, ele tem conduta, ele não tem nenhuma malformação.
Quando que eu vou escolher entre aparelho auditivo e essas próteses de vibração óssea? Porque, por exemplo, se eu tô com uma prótese de vibração óssea aqui, eu tô conduzindo esse som direto para cá. Eu não tô passando por aqui. Se eu tenho uma perda auditiva com um gap muito grande, ou seja, eu tenho uma via óssea normal, eu tenho uma cóclea boa, mas eu tenho uma alteração, a minha via aérea está aqui embaixo. Ou seja, às vezes eu tenho um conduto que não está muito bom, perfuração do tímpano, uma cadeia ossicular que às vezes não está articulada, já tem infecção aqui. Quando que eu vou escolher entre uma prótese osso-ancorada e um aparelho auditivo? Então, assim, o que os estudos mostram, se eu tiver um gap, né, que é essa diferença da via óssea para a via aérea, maior do que 30, o paciente vai ter uma percepção sonora melhor com a prótese de vibração óssea do que o aparelho auditivo. Mas o paciente sempre tem que fazer o teste com o aparelho auditivo. O aparelho auditivo, ele não tem que passar por cirurgia, todas essas próteses elas são passíveis de infecção, então a gente sempre vai tentar do menos invasivo para o mais invasivo. Então, mesmo assim, o paciente vai para o teste primeiro. Esse aqui é um outro tipo de prótese transcutânea, que é o barra tract, que a gente quase já não faz muito, esse daí eu nunca gostei muito dele, mas o barra connect, que é o do pino, ele é muito bom, o ponto é muito bom também. Essa é uma outra prótese que é o Bone Bridge. Então, essa é a parte que a gente coloca internamente, o paciente fica com o processador que vai conectar por ímã. Então, a pele fica íntegra, não fica o pino exposto. Então, ela eu coloco inteiro por baixo, a prótese inteira por baixo da pele. Então, depois fecho, o paciente vai só conectar aquele processador que vai encontrar o ímã aqui. Então, a pele fica íntegra, não fica aquele pino para fora. Cada prótese, cada modelo, ela vai ter um alcance, né? Então, a gente tem próteses que são mais potentes, próteses menos potentes, então tudo vai variar bastante, né? O Bone Bridge, ele pega uma perda auditiva, né, até 45, né? Normalmente, quando a gente tem uma perda além disso, ele já perde um pouco, né, no ganho. E quando a gente fala de single side deafness, que é aquela perda auditiva unilateral, essa aqui, deixa eu só voltar aqui. Então, por exemplo, para eu colocar uma prótese aqui, esse ouvido ele tem que ser praticamente normal. Então, não adianta eu colocar uma prótese, eu tenho uma surdez aqui. Eu vou colocar uma prótese para eu fazer para eu rotear o sinal, jogar para cá. Esse ouvido ele tem que ser quase que perfeito, né? Isso serve para todas essas próteses de vibração óssea. Uma outra prótese também é o ósseo. Essa é a parte que é colocada cirurgicamente, a parte interna. Essa aqui é a externa, que vai conectar com essa por meio do ímã. Ela já dá um alcance maior. O paciente pode ter uma perda auditiva de até 55, Bone Bridge de até 45. Uma outra prótese também muito interessante é o Vibrant Sound Bridge. Ele também pode ser usado para perda auditiva neurosensorial. O paciente às vezes tem muito otite externa crônica, não consegue usar aparelho auditivo, como o ouvido começa a secretar, a gente coloca essa prótese acoplada lá na bigorna e o paciente usa um processador externo bem semelhante também. Quando a gente fala de normativas do SUS para prótese de vibração óssea, o paciente tem que ter uma malformação congênita bilateral. Então, se a criança tiver só uma orelha mal formada, não pode ser feito pelo SUS. Já no sistema privado, pelos planos de saúde, isso já não é impeditivo também. Então, as próteses elas vão ter algumas funções, elas vão poder só rotear o sinal, né? Vai captar o sinal e jogar para o outro lado. Então, por exemplo, o paciente que tem a perda auditiva também de um lado só, além daquelas próteses das implantáveis, a gente também tem o sistema cross. O que é esse sistema cross? O paciente vai usar aparelho auditivo nos dois ouvidos. Então, eu tenho a perda auditiva aqui no ouvido direito. O paciente usa um aparelho auditivo aqui e o ouvido esquerdo é normal, mas ele também vai ter que usar um aparelho auditivo aqui. Quando alguém conversar aqui,
esse aparelho auditivo vai captar o som e vai jogar para o aparelho auditivo do outro ouvido. Então, é uma solução boa, ajuda muito, né? É bom também em criança, que às vezes os pais ainda não definiram se querem um tratamento cirúrgico. Qual a vantagem que não é tratamento cirúrgico, né? Não tem os riscos do procedimento cirúrgico. A desvantagem é que tem que usar o aparelho auditivo mesmo no ouvido bom. Então, o aparelho auditivo do ouvido bom, ele vai só receber o sinal, ele não vai amplificar nem nada, porque aquele ouvido é bom. A gente tem sistemas FM, sistemas de Bluetooth, porque, por exemplo, isso é muito legal, né? Em criança, em ambiente escolar, paciente que às vezes faz muita reunião, né? Ele pode colocar, então, professora pode usar como se fosse um microfone, essas canetinhas, que o som da voz da professora vai ser transmitido direto para o aparelho auditivo da criança. Ou, por exemplo, esse círculozinho aqui, ó, então você está em uma reunião. Quem está falando está lá na ponta da mesa. Você vai e coloca o dispositivo lá perto de quem está falando. Isso aqui vai captar o som, vai jogar direto para o seu aparelho auditivo. Esse aqui é o Adhere, que é uma prótese que aqui é o processador e ela é adaptada através de um adesivo. Então a gente cola o adesivo, no adesivo tem o pino e o processador vai no pino. Ou adaptada nas faixinhas, que são as softbands. E aí, de soluções cirúrgicas, também para rotear o sinal, a gente tem o Bony Bridge, a gente tem o barra, a gente tem o ponto e a gente tem o óseo. Então, a gente tem tanto soluções não implantáveis, né, quanto soluções implantáveis. Então, é isso que a gente vai definir. Se eu vou só rotear o sinal, se eu vou só jogar o sinal de um ouvido para o outro, mas sem reabilitar aquele ouvido, aí eu tenho sistema cross, sistema FM e as próteses ancoradas ao osso. Agora, se eu quero reabilitar aquele ouvido que está com perda auditiva, aí é o aparelho auditivo, o Vibrant Sound Bridge e o implante coclear. Vamos ver se vai passar esse videozinho aqui. Ai, minha internet hoje tá muito ruim. Você deu play, né? Deixa eu ver. Não, ele não. Acho que ele não tá nem aparecendo. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Peraí. Às vezes você tenta dar play fora do modo de apresentação e algumas vezes pode ser que dê Tá. certo. Tá aparecendo na tela? Vamos ver se vai. Tá aparecendo, mas naquele modo assim de edição, sabe? Fora, né? Vamos ver se ele vai aqui. Tá aparecendo, Ingrid? Não. Era para aparecer o quê? A imagem ou o vídeo A rolando? imagem e o vídeo, não tá, não? Deixa eu ver se eu parei de. Se eu ainda tô Tô vendo compartilhando. seus slides, sabe? Eu não tô vendo assim, como se você estivesse Ele, digitando. né? Uhum. Peraí. Deixa É, eu ver se vai agora. Peraí. Agora foi. Agora foi? Otávio. Só que tá sem som. Quando Aí. você, quando você transmitiu, quando você compartilhou a tela, você ativou naquele símbolo de compartilhar o som também? Não tô escutando. Agora eu vi. Peraí, vamos ver se vai agora. Oi, lá Foi? pessoal. Foi. Meu nome é Otávio. Foi, Tenho Ingrid? 5 anos. Foi. Assistindo os pontos há 4 anos. Você gosta de ouvir música? Eu gosto De quê que você gosta? de ir pra escola e de escutar música. O que mais você gosta? Patinar. E pro shopping. O que você gosta de fazer no shopping?
comprar coisa. Que coisas você gosta de comprar? Caminhão, carreta, Otávio, e qual a sua cor preferida? meio. Vermelho? De Homem-Aranha. Do Homem-Aranha. Qual o seu personagem predileto? Homem-Aranha. O Homem-Aranha? Você gosta de ouvir música? Qual música você gosta de ouvir? Vamos cantar um pedacinho? Au! Bate coração, cachorro. Bate coração. Qual a sua comida preferida? Gente, então assim, era mais para a gente ver que assim, a reabilitação auditiva, ela realmente ela pode mudar muito a vida da criança, né? Então, é mais para a gente ter essa ideia, né, do tanto que é importante a gente fazer uma avaliação auditiva muito bem feita, né, a gente fazer um acompanhamento auditivo dessa família, dessa criança, né, então o adulto, a gente sempre insiste muito nessa tecla da importância de tratar a perda auditiva em qualquer idade. Então, assim, espero ter contribuído um pouquinho aí e tô às ordens aí para qualquer dúvida. Bom, foi ótimo, doutora Poliana. Muito obrigada por essa aula. Opa, tá dando para me escutar, né? Não, tá. Tô. É porque eu tô com o computador aqui e o celular aqui, então cada um tá ativado uma função. Mas, então, assim, foi uma aula ótima, excelente. E de uma maneira bem poética, eu até diria que são as notas da surdez, né? Porque são vários tipos de surdez diferentes, e várias formas de tratamento. E também eu acho que é interessante quando a gente compartilha para pessoas de outras áreas, porque pode até minimizar ou retirar aquele estigma, né, de que é surdo, então surdo não vai falar. Ou então, não tem tratamento, é só aparelho auditivo, muito pelo contrário. Quando você mostra o vídeo do Otávio, de 4 anos, cantando Bate-Coração, É, só exatamente. perto da criança, né? Olha só, quando que essa criança já conseguiu aprender a falar, ouvir, até conseguir se expressar. Então, assim, foi uma Uhum. aula muito legal. Muito obrigada pela sua participação. Ai, Eu às queria... ordens. Ó, tô vendo aqui os comentários. É, a Natália tá aqui. Oi, Nath, tudo bom? Ó, tá aqui. Aula maravilhosa, como sempre. Excelente aula, muito esclarecedora, do Eloy. A Kelly disse que excelente aula, aprendi muito. Trabalho com bebês com atraso de desenvolvimento. Tá Então, assim, ótimo. bom. E por isso que É, essas disciplinas são boas, né? Porque a gente acaba, assim, tendo contato com profissionais de outras áreas, a gente aprende com as outras áreas, né? A gente divide conhecimento, isso é sempre muito bom. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Eu tenho só uma em relação à doença, porque assim, tinha um paciente lá na clínica que ele internou recentemente e ele utilizava um tipo de aparelho auditivo, nunca tive interesse, né? Na verdade, de ver qual que era, ele só chegava, desligava, colocava. E ele teve uma internação devido a uma queda e lá ele adquiriu uma meningite. Então, será que a Uhum. meningite pode ter sido por conta do aparelho que ele utilizava? Eu nem sei qual é, né? Será que pode ter acontecido por conta do aparelho? Você fala assim que talvez ele use aparelho auditivo por causa da meningite. Será que não é o contrário? Foi o aparelho Yeah. auditivo não foi depois da meningite? Não, ele internou agora e desenvolveu uma meningite. Então, ele já Ah, usava o aparelho entendi. antes. Ele já usava. Uhum. Não, pelo aparelho auditivo, provavelmente não, né? Então, assim, e hoje, e é uma coisa que é importante a gente falar, meningite não acomete só criança, né? E nós temos vacinas, né? Nós temos vacina, né? A gente tem a meningo B, a meningo ACWY, então nós temos sorotipos diferentes, bactérias diferentes, né? Algumas mais patogênicas que causam mais infecção, mais ossificação ali dentro da cóclea, outros menos. Então, assim, e é importante que tanto a criança tenha o seu calendário vacinal atualizado, mas o adulto também. Depois que a gente chega na vida adulta, muitas vezes a gente nem lembra de ir atrás das nossas vacinas. Então, meningite também pode acometer adulto. A gente tem meningite viral, meningite bacteriana. Então, E não a vejo taxa é alta? relação com o aparelho. Hã? E a taxa é alta de meningite devido ao aparelho ou não?
em Na crianças? verdade, assim, não devido ao aparelho, né? Então, o aparelho auditivo, você fala o implante coclear? Será? É, O isso, é um implante implante coclear, coclear. sim. Aí A sim, taxa é pode alta ser. Pode ser. porque... Tanto que para os pacientes que a gente vai fazer a cirurgia do implante coclear, eles têm que atualizar o cartão Ah, vacinal tá. e tem que estar com as vacinas de meningite. A taxa é mais alta porque eu estou comunicando a orelha média, onde paciente, criança principalmente, faz muita infecção de ouvido, com o cérebro. Então, ali é uma comunicação direta. Então, se eu faço uma infecção de ouvido, eu tenho um meio de contaminação, que é o eletrodo do implante coclear. Então, toda otite em paciente implantado, ela tem que ser rapidamente tratada, porque esses pacientes têm uma chance muito mais alta do que os que não usam. O aparelho, eu estava entendendo que era aparelho auditivo convencional. Agora, o implante coclear tem uma incidência maior mesmo. Não é tão frequente, mas esse paciente ele tem uma chance maior do que o paciente que não tem implante. Então, se fosse fazer um implante coclear na criança, não seria o recomendado assim, no momento. Questão de risco. Poderia esperar a criança esperar completar o cartão vacinal. Que tem os meses lá, né? Não. Mas na verdade, a gente faz implante coclear o mais rápido possível, independente de Ah, tá. chance de desenvolver meningite. E aí, vamos supor, se a gente faz muitas vezes antes de 1 ano, às vezes ainda nem está na época da criança fazer as vacinas. Mas aí, assim que vai chegando a época, a gente vai fazendo. Vai fazendo todas as vacinas, vai tentando atualizar o mais rápido possível. Porque, assim, se você for pensar, o benefício que o implante coclear vai ter na vida dessa criança é muito maior do que o retardar essa cirurgia para esperar fazer todo o calendário vacinal. Mas, na medida do possível, a gente já vai fazendo tudo o mais rápido possível, sem retardar a cirurgia. Não, beleza, obrigado. Acho que era só isso. Tudo bem. Eu quero aproveitar, já que você está aqui, doutora Poliana, e hoje nossa última aula da disciplina, eu queria tirar uma foto, registrar. Eu queria que todo mundo Vamos, pudesse abrir as câmeras e para eu tirar um print da tela. Vamos vamos lá? lá. Aquele momento, vamos esperar quando eu Todo mundo for tirar arrumando. passa perfume, se arruma. Quando eu for tirar foto, eu aviso para a gente não ficar com o sorriso travado na bochecha. Deixa eu ver aqui. Peraí, gente, agora eu preciso só ver como é que eu coloco para aparecer aqui na tela para mim. Peraí. A fotinho de todos vocês. Galeria. Aqui. Esse aqui. Tá faltando do Alisson e da Tainara. Não sei se a Tainara tá no ambulatório agora. O Alisson. Se o Alisson não entra em 3 segundos. O Alisson. Tá. O Alisson não tá no momento, mas então a gente vai tirar um print aqui, tá? Vamos lá, todo mundo sorrindo. 1, 2, 3. Pronto. Bonitinho. Ficaram ótimo. Então é isso. Doutora, eu avaliei um bebê de 9 meses que está com um atraso de linguagem, assim, é um bebê que não duplica sílabas. Eu sou terapeuta Uhum. ocupacional, né? E a fono me encaminhou e a pediatra. E aí a pediatra me escreveu agora durante a sua aula, e a primeira coisa que eu perguntei, já fez rastreio auditivo nesse bebê? Aí ela, não, vou pedir Ótimo. agora. Eu falei, então, por favor. Aí já mandei Aí, olha que a foto do seu maravilha. slide, porque às vezes passa algumas coisas, né? E ela ser uma pediatra ótima, assim, ela manda bebês mesmo que ela já nota alguma coisa, Isso. então acho que Sempre vai tem ser que legal. fazer. Kelly, por exemplo, e a gente tem bebês assim, por exemplo, citomegalovírus, causas genéticas, que o bebê passa no teste da orelhinha e ele vai desenvolvendo perda auditiva. Então, eu tenho um bebê que nasceu com audição normal e antes do primeiro ano de vida eu já fiz implante coclear, porque evoluiu a perda auditiva. Então, assim, Uhum. sempre atraso de fala, a primeira coisa é a avaliação auditiva. Eu tenho que atrasar as outras terapias para fazer a avaliação auditiva? Não, eu começo as Não. terapias Uhum, e a gente uhum, já vai para a avaliação auditiva. Por exemplo, uhum.
transtorno do espectro autista. Tem um algoritmo diagnóstico que a primeira avaliação está lá, avaliação auditiva. Então, não tem como eu fazer um diagnóstico de uma alteração comportamental sem ter certeza que essa criança está ouvindo normal. Então, para fechar o diagnóstico, tem que ter avaliação auditiva também, né? Então, assim, muito bom. Bom que você já tá craque nisso aí. Então, muito obrigada, doutora Pauliana. Agora eu vou dar continuidade na disciplina. Te agradeço muito pela aula, foi ótima, maravilhosa. E fica à Então, tá vontade, se você ótimo. quiser continuar, fica à vontade, mas tá bom? Então, tá Muito bom. Tchau, obrigada. pessoal. Precisando, tô às ordens, tá bom? Boa noite. Boa noite. E aí, galera, então vamos lá. Nós temos hoje a apresentação de mais 3 artigos, e daí a gente finaliza a disciplina. O doutor Faiez ia tentar entrar. Tainara, ele estava no HUB ainda? Quando você saiu de lá? Amiga, o caos hoje na minha vida eu nem sentei. Agora que eu tô sentando e respirando. Tava tendo a segunda cirurgia, acho que não sei se ele vai entrar, não. Tá, eu vou dar continuidade. Mas, Então, amiga, deixa eu te falar. Eu não vou conseguir apresentar o meu artigo que tá pendente agora, porque literalmente eu não sentei hoje, desde as horas que eu saí de casa. E aí tá tudo bem, eu vou conversar com ele e qualquer coisa eu apresento só pra ele, até porque eu tenho que apresentar um meu mesmo pra ele. tá. Então eu vou seguir aqui. Tem a Kelly que Vai. já Não, tá. inclusive sobre a efetividade da Tano. Então, se quiser que eu comece, eu posso falar. Sim, por favor, você já tá com Já a que câmera ela. aberta. Já. Deixa eu só achar aqui. Aí depois da Kelly, aí vai ser o Arthur, tá? Aí eu vou fazer daquele jeito da avaliação de 7 minutos. Né, assim, a gente acha que é ruim, mas no final das contas ajuda. De algum modo ajuda. Tá assim, você desligou seu áudio. Vou tentar compartilhar aqui. Tá dando para ver? Tá carregando, foi. Ah, que bonitinho, gostei. Quando você quiser, pode começar. Tá. Então, o artigo que eu fiquei é um artigo super interessante sobre a efetividade, né, desse screening neonatal que é feito. Foi um artigo, eu vou até passar a próxima, que eu fiz um overview dele. Então, foi uma revisão sistemática e meta-análise que foi financiada pela OMS. Então, tem profissionais que pertencem à OMS, 2 profissionais e outros profissionais de outras universidades. Inclusive, uma é bem interessante porque ela é professora no Reino Unido, na Bélgica e na África do Sul. Então, assim, uma pessoa com uma experiência internacional, né? Então, eles queriam testar realmente a efetividade, né, dessa triagem auditiva neonatal universal, conhecida aí como teste da orelhinha. E, assim, a perda auditiva bilateral é uma condição séria. No artigo, eles colocam a prevalência de 1 para 1.000 nascidos vivos, mas depois eu vi alguns materiais, eles falam de 3 para 1.000, mas esse é o dado que eles apresentaram aqui, tá? Então, e aqui tem um errinho aqui, mas aqui é após. Então, essa triagem auditiva neonatal é uma triagem que é feita logo após o nascimento, tenta-se fazer até os 28 dias, né? Os 2 testes mais utilizados são a emissão otoacústica e as respostas automatizadas do tronco encefálico, né? Como a doutora Pauliana mostrou. Esses programas de triagem nos países de alta renda, eles começaram ali no final dos anos 90, início de 2000, mas não havia uma revisão sistemática, uma meta-análise para comprovar essa efetividade, tá? O TANO, a sigla em inglês é o NHS. Então, o que eles usaram, né? Eles fizeram um registro no Próspero, já que era uma meta-análise, uma revisão sistemática. Eles usaram o Prisma P como guia, e eles incluíram estudos clínicos randomizados e não randomizados em todos os ambientes, ou seja,
quando também essa triagem foi feita tanto em casa quanto no hospital ou ambulatório. E eles incluíram todos os bebês, independente se eles tinham alguma doença ou não. O que que eles excluíram? Eles excluíram só os estudos que foram publicados em forma de abstract, tá? Isso eles tiraram. A intervenção que eles consideraram era quando foi feito atano bilateral com bebês, independente do fator de risco, né? Ou de risco de gestação, até 27 dias, usando uma das duas formas de triagem ou as duas. Que eles encontraram que em países até achei interessante, porque não é mais aquela coisa de países subdesenvolvidos ou de terceiro mundo, né? Mas países de alta renda. Então, foi o que eles encontraram que em países de alta renda, em alguns lugares, tem sido feita uma combinação das duas triagens. E, como grupo controle, eles pegaram artigos e estudos que não fizeram atano no período neonatal, nesse período aí de 27 dias, né, nos primeiros 28 dias, ou quando usaram testes diferentes. E aí eles citam esses testes lá no artigo, tem o teste de distração, outros testes que não são esses que eles queriam comprovar, né, que seria o otoacústico ou o do tronco encefálico. O que eles esperavam, né? Se a Tano é capaz de identificar a perda bilateral auditiva, a idade dessa identificação e se tem um impacto no neurodesenvolvimento. Gente, agora que eu estou vendo um monte de erro de português, releva aí, porque final de ano a gente já está. E aí eles usaram métodos de busca, eles usaram Medline, Embase, o Sinal, Cochrane e pesquisa manual de artigos das revisões que foram excluídos da busca. E aí vocês vão ver, eu vou colocar a tabela, é aquela coisa que a gente desespera, né? A gente acha um monte de coisa, depois na hora que a gente vai peneirando, vai dando aquela angústia, porque você queria mais coisas, vocês vão ver que sobrou muito pouco trabalho nessa revisão sistemática. Aí eles usaram 2 autores, né, para fazer essa extração de dados. Eles tiraram também dos dados o país que aconteceu isso, o desenho, as características, o cenário e o tipo de triagem que foi usado tanto no grupo controle quanto no grupo de intervenção. Eles usaram a Robbins One para fazer a medida de viés, de risco de viés, e usaram um gráfico de funil e o teste de Egger, né? E para os dados dicotômicos, eles usaram a razão de risco ou o odds ratio, quando não foi possível usar a razão de risco. Eles usaram também um tipo de comparador, usaram também idade gestacional e peso ao nascer, né, para analisar, e se o país era de alta, média ou baixa renda. Só que aí eu já dei até um spoiler lá antes, que a maioria dos estudos se concentra nos países de alta renda. Então, esse estudo foi feito, eles consideraram países como foi Estados Unidos, Reino Unido e não lembro o terceiro, eu vou ter que dar uma olhada e voltar aqui, tá? Eles usaram a GRADE para fazer um sumário, né, das descobertas e para avaliar a qualidade da evidência, consistência do efeito, a imprecisão, a indireção e o viés em cada publicação. Então, assim, eles falam no final, né, os autores falam no final que eles foram financiados pela OMS, a OMS ela tem interesse de que a Tano tem a evidência porque é algo muito barato para se implantar também em países de baixa renda. Então, eles tinham interesse que isso fica muito claro que eles queriam realmente um resultado positivo. Então, os resultados, né, foram passados, eles começaram com estudos identificados, eram quase 3.000 estudos. Aí, estudos incluídos na revisão foram 30 e relatórios 30. E aí eles excluíram, desses relatórios, eles excluíram 25, e aí acabou que entrou estudos na meta-análise 5 e relatórios 5. Então, você vê que você começa com um grupo, né, de quase 3.000 e cai para um N aí de 10, né, que ficou. Uma coisa que eles falam é que muitos dos estudos nessa área são estudos observacionais, não eram
randomizados. Então, isso prejudicou vamos dizer, prejudicou, entre aspas, essa revisão e essa meta-análise. Então, eles olharam os resultados em todas as crianças, ou seja, crianças com risco, crianças sem risco. E o risco relativo das crianças que receberam TANO ficou por volta ali de 1, com intervalo de confiança 95, e eles conseguiram ver também que o risco relativo para a identificação da perda auditiva, antes dos 9 meses, com o sem TANO, ficou nesse intervalo. Então, a perda auditiva ela é detectada, né, por essa triagem. Nas crianças com perda auditiva, eles perceberam que o TANO a gente tem um risco relativo um pouco menor, e o risco de identificação antes dos 9 meses foi igual ao risco relativo da identificação daqueles que receberam e não receberam essa triagem, e a idade média, ela subiu. Então, uma coisa que assim, se na triagem indicava alguma questão de perda auditiva, esses bebês receberiam um diagnóstico de perda auditiva até 13 meses, como se você conseguisse fazer uma projeção. Então, o que esse artigo trouxe de diferente é que antes a projeção era até 9 meses, e agora ela aumentou para 13 meses. E na discussão, né, o que eles trouxeram? Que a TANO aumenta a proporção realmente dos bebês diagnosticados, e aumentou essa idade, né, de 9 para 13 meses. Essa triagem, ela consegue fazer uma projeção de efeito no neurodesenvolvimento, principalmente na linguagem receptiva e comunicativa dessas crianças até 8 anos. O que eles não conseguiram foi relacionar essa triagem com problemas na alfabetização. Então, e esse estudo não conseguiu pegar essa relação, né? Mas é a primeira revisão e meta-análise sobre a eficácia dessa triagem. Esse estudo não foi projetado para verificar a precisão diagnóstica desses dispositivos que eu falei para vocês, mas eles citaram uma revisão sistemática que foi feita em 32 países de alta renda, que encontrou alta sensibilidade para as duas formas de triagem que eles estavam estudando, né, de eficácia. E aí a limitação do estudo é o que eu tinha falado. Eles falam que tem uma falta de dados de estudos randomizados, e isso a gente viu ali na hora que eles jogaram no funil. Então, o que esse estudo trouxe de conclusão positiva é que realmente a perda auditiva ela é detectada em todas as crianças, né? Mas que os programas realmente de triagem eles precisam ser bons programas, né? E eles conseguem pegar essa identificação até 13 meses de idade. O diagnóstico tardio, ele resulta em déficit em várias questões que a gente viu em todas essas aulas, né? Dificuldade na linguagem e na alfabetização, apesar de não terem conseguido fazer uma liga direta aqui desses estudos que eles avaliaram, né, com a alfabetização. E a sugestão é que essa triagem, que é barata, ela deve ser implantada não só nos países de alta, como de média e baixa renda. É isso, gente. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, que eu volte em alguma coisa. Acho que não, é só uma informação. Hoje no Brasil, só 36% do nosso território ele tem essa triagem. E com Que isso a gente triste, acaba né? gastando assim. É muito triste. E assim, a gente acaba gastando dinheiro absurdo depois. Sim. Mas coisas que davam para ser identificadas antes. Uhum. Kelly, eu cronometrei, ok. Assim, eu não vou ser exigente com vocês agora no final do semestre. Então, assim, para mim, o artigo sendo lido, sendo resumido, sendo bem apresentado e tendo sido entendido por vocês é o que importa, Uhum. tá? Uhum. Eu não vou ficar aprendendo. A prestação foi ótima, tá bom? Obrigada. E daí também eu adorei os slides lá, quando fica mais chama atenção. Certo? Então, tá Tá ótimo. Aí agora eu vou passar para o Arthur. Arthur, você pode compartilhar a tela, por favor, e fazer a apresentação? Claro, Tudo deixa eu bom? ajustar aqui. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite.
Tem um quadro do David Bowie ali atrás que de vez em quando ele tá reconhecendo, então não tem nenhum fantasma atrás de mim, não, só pra não assustar ninguém. Pior que aparece É, mesmo. eu tô meio perdido, onde é que é aqui? Tá, para Mais? compartilhar, você tá Tem um vendo o share, share lá embaixo, Achei, verdinho. achei, o quadro verde? achei aqui. Nossa, ficou com um zumbido, né? Oi? O tema foi zumbido. Não lembrava. Zumbido. Tá aqui. Tá compartilhando? Ainda não. Clica de novo lá para apresentar em Para tela mim cheia. tá compartilhando, só não tá no modo apresentação. Tela O cheia, teu né? vai Deixa eu apresentar lá embaixo. tentar compartilhar com a tela Pois é, toda, né? Diego, o Diego é um quadro que ele tem na casa dele, aí de vez em quando aparece. É o quadro de um cantor. Vai lá apresentar. Tô lá também? Pronto. Tá. 7 minutos Bem, também, tá? pessoal, tá aparecendo aqui essa bordinha lateral? Tá. Uhum. Deixar do lado aqui. Bom, então vamos lá. Pessoal, boa noite. Vou apresentar aqui um artigo que é uma revisão sistemática, multidisciplinar sobre tratamento de zumbido crônico idiopático. É uma revista que tem um fator de impacto, era 2,5, da 2,25. European Archives of Otorrinolaryngology. Então, é um fator de impacto bom, né? Bom, ele começa introduzindo o assunto, né, falando que o zumbido é uma queixa muito frequente entre os pacientes. Em um dos estudos que ele apresenta, ele mostra que tem um fator aí de incidência em 22% da população. É uma doença que tem diversas modalidades diferentes de tratamento, ele relata que tem mais de 60, tem uma etiologia multifatorial que varia aí tanto de processo degenerativo de envelhecimento, alterações nervosas, cardiovasculares, diabetes, dentre outras. E tem uma classificação aí entre zumbido subjetivo, que é a percepção do som quando é relacionado a uma fonte externa de estimulação, e ele no artigo, eu não lembro dele ter colocado, mas também tem o objetivo, que é quando alguma coisa próxima ali à região, ela gera algum tipo de zumbido, mas é um zumbido físico, né, real. Mas ele trata só do subjetivo. Esse artigo, quando ele fala dos materiais e métodos, ele coloca muitos dados como apêndice. Então, tiveram algumas coisas ali que eu senti um pouco de... Não localizei, porque é um artigo pago, tentei procurar, eu não encontrei, mas ele fala que foram analisados artigos que foram localizados no PubMed, na Cochrane. Os MASH terms, ele fala que utilizou, mas não localizei no corpo do artigo os termos que ele utilizou. E ele fala que esses artigos eles foram classificados de acordo com o nível de evidência, utilizando classificação de Oxford. Então, ele foi avaliando artigo por artigo e utilizando a classificação, classificar em nível alto, baixo ou moderado de evidência científica. Ele deu preferência por ensaios clínicos randomizados. Os ensaios clínicos eles foram avaliados principalmente em cima de três questões: se teve uma randomização, uma alocação adequada entre os grupos controle e grupo de intervenção, se o cegamento foi realizado de forma eficaz, e qual que era a proposta de cegamento para esses artigos, para esses trabalhos. Se os pacientes eles foram avaliados e acompanhados após a avaliação inicial deles, e ele também ele tentou verificar se teve uma perda maior do que 10% dos pacientes que foram acompanhados desde o começo ali dos ensaios ou não, para saber se não teve uma evasão muito grande de pacientes do começo para o final dos estudos. E aí ele localizou ali diversos estudos com vários tipos de tratamentos diferentes. Eu coloquei aqui em tópicos um por um, mas a gente vai detalhar todos eles ao longo aqui da apresentação dos resultados.
Então, um dos tipos de tratamento que eles propõem, que eles avaliaram, era o aconselhamento, né? Aconselhamento, aquela consulta com a equipe médica, também com a equipe de psicologia. Ele mostra que os estudos que apresentaram aconselhamento, eles não foram realizados apenas no aconselhamento, a maioria tinha algum tipo de outra terapia associada, principalmente a reciclagem. Eu vou pedir que os termos estiverem traduzidos errados, porque eu não tenho tanta familiaridade com as terapias, tá? E a terapia cognitiva comportamental, a maioria dos estudos eles estavam associados com essas outras duas modalidades. E não foram, entre os estudos, não foram comparadas diferentes formas de aconselhamento. Então, ele conclui que o aconselhamento seria um tipo de tratamento, mas que não teria a base metodológica, evidência científica suficiente para embasar a aplicação clínica. Ele também fala um pouquinho de terapia acústica, deixa eu ver se eu consigo mover essa barrinha. Terapia acústica, ele fala que tem uma meta-análise de 2010 que mostrava que a terapia acústica ela tinha um bom resultado em pacientes que apresentavam zumbido e perda auditiva central ou induzida, mas a metodologia do trabalho que foi avaliado não estava tão adequada, então ele classificou como baixo nível de evidência. E também em treinamento de discriminação auditiva, ele mostrava que tinha uma melhora significativa no zumbido, baixa qualidade metodológica. Quanto à utilização do aparelho auditivo, né, ajudando ali na, na percepção dos sons externos, né, no geral, os estudos eles foram prospectivos e confirmaram a eficácia dos aparelhos no zumbido. Só que os pacientes eles tratavam algum tipo de alguma outra condição, surdez, por exemplo. Então, não conseguiu avaliar se a melhora era em relação ao uso do aparelho auditivo, ou que melhorou a outra condição. Terapia na coluna cervical, eles avaliaram pacientes que foram submetidos a tratamento de fisioterapia e osteopatia, no intuito de modular o zumbido por meio de movimentos na região cervical. E eles também identificaram déficits ali na metodologia dos estudos, e ele não tinha um estudo controlado, bem desenhado, adequado para chegar a uma conclusão para essa modalidade. Terapia dentária odontológica, que a gente entende que é terapia de disfunção temporomandibular, né, e outras alterações dentárias. Então, ele conclui assim, as problemas odontológicos, as desordens de origem de articulação temporomandibular, se eles fossem primárias, se o tratamento dentário, ortodôntico, etc., fosse efetivo ao longo de 6 meses, teria uma base de evidência suficiente para manter esses tratamentos como tratamento, mas que teria que ver caso a caso, porque poderia ter algum tipo de sobreposição de patologias. A abordagem de autoajuda, geralmente ele indica que essas abordagens elas teriam que ser individuais, né? Diferente da anterior que seria em grupo, e onde haveria uma troca de informações. E essas intervenções de autoajuda elas seriam eficazes na redução do desconforto, mas que também precisaria de avaliações metodológicas mais aprofundadas. Então, ele também não define como sendo um tratamento que basta por si só. Terapias medicamentosas, eles avaliam algumas medicações e algumas substâncias, né? Então, a ginkgo biloba, ele mostra, se não me engano, são 2 estudos que ele apresenta, e os 2 estudos eles não têm muita diferença entre o grupo placebo e o grupo de intervenção. Então, apresentou alguns efeitos colaterais desfavoráveis, né? A aplicação de corticosteroides, ele avalia também 2 estudos, um que aplicou dexametasona e outro que aplicou metilprednisona, todos de forma tópica, intratimpânica, que também não apresentou uma melhora significativa do quadro de zumbido. E também antagonistas do glutamato, eles também foram 4 antagonistas diferentes, que
também não demonstraram uma melhora em relação ao placebo. E teve uma das medicações que teve uma alta taxa de abandono do estudo por conta do surgimento de vertigem. Então, os pacientes eles acabaram é, saindo do estudo. Outras medicações que foram testadas, né? Antidepressivos, melatonina, paramipexol, alprazolam, supirida e melatonina, sertralina, botox e nortriptilina, mostraram efeitos atenuantes do quadro, mas não tão atenuantes. E essas outras medicações, elas mostraram resultados que não melhoraram as condições, mas pelo contrário também geraram algum tipo de desdobramento negativo. Suplementação dietética, antioxidante, combinação de algumas outras substâncias. Ele também relata que todos os estudos apresentaram algum tipo de falha metodológica grave, e não tiveram critérios específicos para correlacionar zumbido com desfechos primários ou secundários. Terapia cognitiva comportamental, eles buscaram ali avaliar principalmente a relação entre qualidade de vida e zumbido e buscando também reduzir a atenção ao ruído no ouvido, né? E gerar ali um processo de descastrofização em relação à ansiedade, tentar tirar toda aquela situação negativa em relação do paciente com o zumbido. Esse estudo ele já apresentou um nível de evidência moderado, né? Então, eles observaram melhora de depressão, ansiedade, de sofrimento em relação à presença do zumbido, e teve uma melhor evidência, né? No moderado, a gente já considera que poderia ter uma aplicação clínica mais embasada já, né? Na ausência de outras evidências com um grau maior. A instalação de implantes cocleares, eles observaram que não haviam estudos para zumbido que não tivesse perda auditiva associada, né? Então, quando tinha um quadro de surdez mais zumbido, eles observaram melhora no quadro geral do paciente e no quadro de zumbido. O efeito, os estudos não quantificaram qual que era o tipo de zumbido, se era de banda estreita, tonal ou polifônico, mas ele colocou tudo ali na mesma saco, né? E classificou como sendo uma melhora. E procedimentos eletromagnéticos, estimulação magnética transcraniana repetitiva, ele relata que os estudos demonstravam boa resposta. Estimulação magnética, ele relatava que os estudos que acompanharam até 4 anos também tiveram efeitos interessantes. Estimulação transcraniana com corrente contínua teve uma redução na intensidade do ruído. Esses estudos todos eles obtiveram um nível moderado de evidência. A terapia de reciclagem, ela combinaria, né, a terapia de aconselhamento com terapia sonora, mas ela em específico apresentava baixo grau de evidência, e terapias que combinavam, junto com a terapia cognitivo comportamental, apresentavam melhores resultados. Ele atribui esses melhores resultados, na verdade, à presença da abordagem de terapia cognitivo comportamental. Terapia passiva, eles realizavam ali uma alteração na frequência em relação ao zumbido. 2 estudos controle foram realizados e um de fase 3 foi realizado utilizando o resultado dos 2 estudos anteriores. Mas mesmo esse estudo de terceira fase, ele ainda não conseguiu identificar ali uma base de evidência suficiente para recomendar a abordagem de forma mais ativa. Musicoterapia ativa, ele apresentou um estudo caso-controle bem desenhado, né, que mostrava uma melhora de 66% do quadro dos pacientes, e o artigo, a revisão, ela recomenda que esse mesmo estudo fosse aplicado como estudo multicêntrico e com uma quantidade maior de pacientes. Neuromodulação acústica, a intenção seria eliminar a atividade neuronal central, patologicamente sincronizada, que se presume estar envolvida no zumbido. Não foi investigado num grupo com N muito elevado, né? Foram 63 pacientes, foi um estudo cego unilateralmente randomizado e controlado por placebo.
e mostrou melhoria significativa quando questionado sobre o zumbido foi utilizado como instrumento para aferição dos resultados. Ele apresenta estudos de oxigenação hiperbárica. Os estudos não apresentam um benefício comprovado, bem como o uso de acupuntura também não apresentaram evidência suficiente para manter a indicação clínica, segundo o estudo, né? Tudo isso segundo o estudo. Então, a discussão dele é bem breve. Ele fala que a terapia cognitiva comportamental estruturada e validada é uma opção de terapia comprovada, assim como a terapia de aconselhamento, aí com aquela ressalva lá, né? E que a terapia medicamentosa sintomática ela não estaria disponível assim a um nível de evidência maior, né? Ele recomenda que os pacientes eles tenham um aconselhamento específico sobre zumbido. Quando a perda auditiva for concomitante com o zumbido, que medidas terapêuticas auditivas são recomendadas, que as comorbidades elas devem ser tratadas, porque podem gerar algum tipo de repercussão no quadro de zumbido, então tem que ser acompanhado. E nos quadros onde o paciente apresenta algum tipo de desordem psicológica ou psiquiátrica, ele deve ter acompanhamento tanto psiquiátrico quanto psicológico. E os implantes cocleares, quando eles estão bem indicados, quando presença de surdez ou perda auditiva parcial também. E ele fala que ainda falta um pouquinho de evidência, né, para medidas terapêuticas auditivas, como estimulação magnética transcraniana ou contínua e formas específicas de estimulação. No final do artigo, ele relata uma ausência de conflito de interesses e que não, como uma revisão sistemática, ele não precisaria de submissão no comitê de ética. E ele finaliza assim: como eu disse, eu não consegui encontrar os apêndices, então está faltando ali, não sei se tinha uma árvore, um gráfico em floresta, se tinha uma coisa mais, os odds ratio dos outros estudos, etc., né? Não sei se vocês localizaram, foi uma falha minha localizar esses apêndices também, Não, mas é isso. não tem problema, Arthur. Muito bem. Você levou o dobro do tempo, mas eu entendo que também você fez questão de ir discriminando, né, cada método, cada tratamento para zumbido, então isso faz diferença. E eu também sei, e parabéns para você, para Kelly, para todos os outros alunos daqui, porque não é fácil a gente pegar um tema, já disse, repito, não é fácil a gente pegar um tema de uma outra área que a gente não tem conhecimento, assim, né, que não está na nossa rotina, e converter isso em aulas e logo depois também fazer uma explicação sucinta, né? Como é que eu vou explicar algo que nem eu, assim, que eu tô aprendendo agora? Mas parabéns para vocês dois, para todo mundo aqui. Valeu as apresentações. Eu não, né? O Dr. Faiez, ele vai lançar... Ah, o Dr. Faiez entrou. Oi, Dr. Faiez, tudo bem? Tô finalizando a aula. E aí, como é que você tá? Tudo bem. Acabou de acontecer a apresentação dos artigos. Já tivemos a aula da professora Pauliana. Você está me escutando? Estou sim, Ingrid, estou te ouvindo. Então, assim, só para dar um parâmetro, né? Já tivemos a aula da professora Pauliana. Já teve a apresentação dos 2 artigos remanescentes que tínhamos, da Kelly e do Arthur. E daí eu estava encaminhando para me despedir. Então, já que você entrou, eu te passo o microfone. Francisco, liga a tua câmera, Francisco. Eu vou esperar o Francisco ligar a câmera. doutor. Você está trabalhando também? Está aqui no Instituto, Francisco? Não, eu tô em casa. Aí. Muito bem. Eu espero que o Arthur, o Eloy, a Kelly tenham se incomodado muito com os temas que são diferentes para a realidade deles. Eu espero que
tá faltando, deixa eu ver, cadê o Tem o Diego que tá faltando ligar. Diego? É. Eu olho para o Eloy e eu lembro do Diego, que eu sei que os dois trabalham juntos no grupo de pesquisa e eles têm o É, mesmo, quase o mesmo background, né? Olha, eu espero que vocês tenham se incomodado todos bastante toda semana durante essa nossa disciplina, porque o objetivo é esse mesmo. A pós-graduação, eu me lembro que quando eu fiz as minhas disciplinas de pós-graduação, isso foi há mais de 20 anos atrás, eu nunca vou me esquecer. Tinha uma disciplina que chamava farmacogenética, com o professor Francisco, ali embaixo, ali na UNB. E, cara, ele botava a gente para rodar gel, né? E analisar DNA na placa. E assim, eu falava assim, pô, impossível, não consigo nem pensar como fazer isso, não vai dar certo. E aí ele botava a gente para apresentar artigos de genética molecular da Human Genetics, da The Cell, da Nature Genetics, e aí cada artigo era 180 páginas, cara, ele não queria saber, e no final ele falou, olha, isso é uma disciplina de pós-graduação, quanto mais eu deixar vocês desconfortáveis, mais eu vou alcançar meu objetivo de fazer vocês aprenderem algo novo, porque a disciplina de pós-graduação para o aluno de mestrado prepara ele para ser um professor. E para um aluno de doutorado, que eu sei que é o caso do Eloy, né, Eloy? O Diego, no caso do doutorado. dessa vez é Então, Diego. Diego, Ele confunde mesmo. é o Diego. Diego, doutorado, e o Eloy, mestrado. Kelly, você é aluna de mestrado, doutorado? Mestrado. E o Arthur? Arthur é o quê? Mestrado. Mestrado. Então, a gente só tem o Diego, de aluno de doutorado, e a Tainara. E os restantes são todos alunos de mestrado, correto? Francisco, todos os outros. E os dois alunos de doutorado, a gente está preparando eles para que sejam capazes de serem bons orientadores de alunos de pós-graduação. Então, a disciplina tem que confrontar vocês com artigos diferentes, que Arthur teve que aprender sobre zumbido, sobre técnicas de tratamento de zumbido, e, Arthur, tem que apresentar em 7 minutos, meu caro. 7 minutos. É porque a Ingrid, ela é boazinha demais da conta, ela é muito querida. E eu deixei ela falar, e eu acho que ela, aliás, ela vai ser uma excelente professora, espero que ela logo inicie o doutorado dela, porque vai ser também uma excelente orientadora. Mas a apresentação de artigo científico se vira. Você tem que ser capaz de resumir todas as técnicas, tudo novo, tudo diferente, e em 7 minutos. Porque daqui a pouco, Arthur, você vai estar no Congresso Brasileiro da sua especialidade, eles não vão te perdoar. Eles vão te exigir os 7 minutos que eles te orientaram você quando fizeram o convite para o Congresso Brasileiro. E lá na hora vai ter uma moça cronometrando, falando assim, tempo esgotado, garoto, acabou, e vão tirar até teu microfone. Então, sim, a mensagem que você tem que passar para todo mundo é que você se organizou e que você vai cumprir os 7 minutos. Então, eu espero que vocês tenham se incomodado. É uma disciplina que fala essencialmente em reabilitação. Hoje vocês assistiram a aula da Pauliana. A Pauliana foi minha aluna de mestrado, foi minha aluna de doutorado. Hoje ela dirige um centro de implante coclear na capital do estado de Goiás e hoje já é orientadora de alunos de mestrado, e é o que eu quero para você, Diego. Já se organiza, filho. Está fazendo doutorado, é para manter a chama da pesquisa acesa, falar igual o meu orientador falava 20 anos atrás. Tá? Não é para pegar o título de doutorado e botar na parede do teu consultório, da tua empresa de consultoria e falar, agora nunca mais. Não. Está se propondo a ter todo esse conhecimento, vai ter que dividir, vai ter que ensinar, vai ter que transferir, transmitir, tá bom? E que Deus abençoe vocês. Beleza. Ô, Arthur, qual que é a tua
teu background? Você é de que área? Eu formado em odontologia pela UNB, tenho a residência na área de oncologia pela MUT do HUB, e hoje eu atuo na estomatologia e pacientes oncológicos e com a cirurgia bucomaxilo. Praticamente Muito essas bom. 3 áreas assim de concentração. Excelente. E você, Kelly? Sou terapeuta ocupacional infantil. Ah, é verdade. Não, lembrei. Muito legal. Não, você tem tudo a ver conosco. Você não tem que se sentir incomodada, não, Kelly. Você estava em casa. Não, Mas eu os gostei meninos demais. Eu trouxe muitas coisas, tanto para minha vida pessoal quanto para profissional também. gostou da aula hoje de próteses implantáveis, osteoancorados? Gostou? Sim. Inclusive, até falei que eu recebi um bebê de 9 meses com atraso de linguagem essa semana. E a pediatra me mandou uma mensagem na hora da aula, aí perguntando o que eu tinha achado do bebê. A primeira coisa que eu perguntei, fez rastreio de auditivo? Não, vou fazer o pedido agora. Falei, é isso aí, porque eu tô aqui na aula, Tem que não dá nem fazer pra gente isso. pensar se esse bebê está interagindo ou não, se não tem esse rastreio feito Mas é uma antes. avaliação audiológica. Kelly, a avaliação audiológica, ela é o mais precoce possível. Sim. O quanto antes a gente tem exames audiológicos, vocês aprenderam isso. Vocês Uhum. aprenderam com os melhores especialistas. Vocês aprenderam sobre avaliação audiológica com a Letícia Vicente. Letícia Vicente tem mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. Uhum. A avaliação audiológica infantil, ela tem que ser imediata. A gente tem que saber imediatamente se a criança tem perda auditiva, a reabilitação auditiva tem que ser imediata. Uhum. Entendeu? Então não pode Sim. passar bola, não pode E o meu cochilar. artigo era sobre a triagem, né? Auditivo que eu apresentei um pouquinho antes do Arthur, foi eu que apresentei. Então, eu acho que tem muita Você coisa. apresentou Apresentei hoje, antes do Arthur. Eu fiz em quantos minutos, Ingrid? Eu bati o recorde. bateu 7, Quer que eu mas diga? você Um bateu pouquinho 7 menos de 7. Quase que eu fechei no 7. porque o Arthur não estava presente nas aulas que eu deixei bem claro a importância de você ser responsável sobre o tempo da. E você estava no dia. Inclusive, eu comentei a sua aula expositiva, não foi? Foi. O Arthur não estava, o Arthur faltou essa aula. E aí, por isso que ele furou o tempo. Mas está tudo bem, Arthur. Você já ficou com o recado. Não, peguei a mensagem. Mas eu Porque, tô numa. Arthur, pessoas vão ir te assistir do Brasil inteiro, meu irmão. Congresso Brasileiro de Odontologia, Onco-Odontologia, em Balneário Camboriú. Está lá o Arthur. Aí o Brasil inteiro vai te assistir. Todo mundo vai estar sentadinho lá para te assistir. Então, você tem 7 minutos para você dar uma mensagem de que você é organizado, que você, entendeu, foi bem treinado. E aí passa na minha mão. Você fez disciplina na minha mão, 7 minutos é 7 minutos. Não é 6h55, nem. Pode até ser 6h30. Ok. Tudo bem. Mas não pode ser 7h30. Vou otimizar isso, doutor. Beleza. Pessoal, Deus abençoe vocês. Eu estou à disposição de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado esse elenco de professores que trouxemos para vocês, desde Federal do Rio Grande do Sul, a Federal do Pará, a Federal de Goiás, a Federal do Piauí, e assim vai. Eu espero que vocês tenham se assustado muito com temas assim diferentes, porque isso é que faz o ser humano aprender, evoluir, e assim, sigam adiante. Vocês são malucos de terem optado pela pós-graduação. Eu costumo dizer, quem decide, pô, quarta-feira podia estar assistindo um cinema, comendo uma pipoca, podia estar assistindo ou, né, curtindo com a família, mas está aqui ouvindo bronca, né, não, Arthur? Ah, tem que ser no horário, mas pós-graduação é para malucos, e que Deus entenda a felicidade que vocês encontraram nisso, né? Deus entende. Que a família de vocês compreenda a felicidade, onde é que vocês foram se meter, razão por que vocês acham
tão bacana essa história de mestrado e doutorado. E sigam adiante, né? Que Deus me abençoou por causa disso. Hoje eu sou quem eu sou, porque eu busquei estudar mais, e é algo que eu incentivo a todos que eu conheço. Eu acho que é uma maluquice, mas é algo que faz bem, não é? Desde que se tenha o equilíbrio, né? Faz bem, não é? E muito sucesso na carreira profissional de vocês, e vou estar à disposição de vocês sempre, tá bom? Obrigada. Espero que tenha ficado dentro do coração de vocês essa chama da reabilitação auditiva, da importância do diagnóstico precoce, auditivo precoce, da importância da reabilitação da audição, do equilíbrio, da fala, tá bom? Então, uma boa noite a todos. E, Ingrid, até o final da semana a gente já podia lançar logo essas notas, né, da disciplina. Já mando para você. Então, tá bom. E eu queria agradecer a Ingrid. A Ingrid arrasou, hein? Obrigada. Ingrid, queridíssima. Ingrid, eu estava na UNB. Arrasou demais. Hoje foi o último dia do nosso ambulatório. A Tainara participou do ambulatório. Nosso ambulatório, hoje de manhã, a gente fez, além de atender quase 40 pacientes, a gente ainda fizemos procedimentos, 2 aplicações de corticoterapia intratimpânica para tratamento de surdez súbita, fizemos uma aplicação de corticoterapia intratimpânica para tratamento de estenose de conduto, operamos um paciente, fizemos uma timpanotomia bilateral, e aí, em seguida, estava lá no centro cirúrgico até agora, operamos 2 timpanomastoidectomias e um câncer de osso temporal agora, de um paciente de 90... Você viu esse caso também, né, Tainara? Um vovozinho de 92 anos de Provável idade? SEC, né? Então, operamos ele, acabamos agora, Amém. operamos 3 pacientes e deu tudo certo. Final do ano, mas assim, eu achei que valeu o esforço de vocês, a gente ter antecipado as aulas, né? A gente ter concluído isso ainda em 2024, tá bom? Então, Deus abençoe, muito sucesso a todos, e queria fazer esse agradecimento público à Ingrid, que ela arrasou. Perfeita. Ô, Ingrid, você foi a melhor monitora de todos os tempos, tá? Ah, fofinha. Mesmo, professor. Você foi maravilhosa, tá bom? Tá Isso bom. mostra que não tem jeito. Deus te deu o dom para ser professora mesmo. E agora quero te ver seguindo adiante para exercer o seu dom para ser orientadora também. Então, pensa logo no teu doutorado. Vou pensar. Então é isso. Pessoal, Deus abençoe todos vocês. Tchau, obrigada. Beijo, boa noite. noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Tá, obrigado.